Graça e paz, meus irmãos, amém. Sei que já foi dado boas-vindas aos visitantes, mas mais uma vez sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se em casa, sintam-se abraçados e muito amados, amém? Amém, gente? Glórias a Deus que eu estou vendo os irmãos novamente. O pastor sempre repete isso, mas é porque a gente não sabe o dia que o Senhor vai chamar, né? Levar para a glória. Pastor, o Senhor quer que eu morra? Não é isso que eu estou falando, irmão. Eu estou dizendo que o tempo pertence a Deus de todas as coisas, amém? E a gente tem que aproveitar cada minuto quando nós estamos com pessoas que nós amamos para demonstrar esse amor. É isso que eu estou falando em nome de Jesus, amém, queridos? Você pode ficar em pé rapidamente e abrir sua Bíblia na primeira carta escrita aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16. Glórias a Deus. Essa é uma pregação interativa. A palavra vai sendo ministrada, você vai participando e vai dando também, através da sua vida, uma semente para o irmão que está do seu lado. É um texto bem curto e que diz assim: regozijai-vos sempre. Amém? Você pode dizer isso, prepare sua boca aí, porque é muito grande, né? Esse versículo. Mas diga comigo no 3. 1, 2, 3. Regozijai-vos sempre. Amém. Santo Deus, na tua presença, Pai, com a tua igreja, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o teu poder continue sendo ministrado através desse altar para a tua igreja, Senhor. Que os teus anjos estejam acampando dentro desta igreja, desta nave e fora também, Pai. Teus anjos ministradores possam estar derramando sobre nós brasas vivas, tirada do teu altar, sobre cada cabeça. Que haja o poder do Espírito Santo sendo derramado agora sobre cada um de nós. Que todo coração seja aberto no poder que há no nome de Jesus, para receber a santa palavra de Deus. Que nós possamos, ó Pai, não somente receber, mas possamos deixá-la germinar em nosso coração e dar fruto para a tua glória. E que essa alegria, Pai, que foi ministrada nessa palavra, possa agora estar sendo perpetuada no coração do teu povo, em nome de Jesus. Nós te oramos, amém, amém e amém. Pode sentar, queridos, amém. Eu não pude deixar de notar que quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, e nós somos de uma corrente pentecostal, e nós fizemos parte de alguma denominação antes de sermos pastor, e até quando era pastor também. E existe uma denominação, ou algumas pentecostais, na verdade são a tradição do pentecostal, que quando vai ter uma oportunidade, que a gente chama de oportunidade, né, e vem na frente, aí ele faz assim, né: é motivo para mim de muita alegria estar na presença dos irmãos. Sendo que o rosto da pessoa não traduz isso. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, não é? Se os irmãos tiveram essa oportunidade, que o rosto não traduz o que está sendo falado. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu não pude deixar de notar que a alegria, ela tem que ser expressada verdadeiramente. Nós temos lido as cartas paulinas, e em várias delas há a recomendação para que o povo de Deus venha a se alegrar. Em várias cartas há a recomendação onde Deus, ele traz a alegria como um ponto fundamental da vida cristã. Mas muitas vezes nós deixamos essa alegria passar despercebida. Nós às vezes damos ênfase a coisas
que não eram para ter tanta importância em nossa vida, e nós esquecemos de nos alegrarmos dia após dia. Nós às vezes colocamos no pedestal situações do dia a dia que consomem o nosso tempo, consomem o nosso lado emocional, consomem o nosso ser, mas nós esquecemos de nos alegrarmos. E quando a gente entende o que é se alegrar, regozijar, nós vamos entender que as coisas que vão acontecer, as aflições que Deus falou que nós iríamos passar, não pode suprimir aquilo que o Senhor disse que nós temos e devemos expressar, que é a alegria. Amém? Então quero que você participe comigo nessa noite. Eu costumo fazer isso de uma forma aleatória, mas hoje eu vou fazer porque está sendo ministrada essa palavra. Eu quero que você olhe para alguém do seu lado e dê um sorriso bem bonito para essa pessoa. Você não pode ficar sem ninguém. Você tem que escolher alguém e tem que dar um sorriso para essa pessoa e mostrar a alegria que você está sentindo por vê-lo ou vê-la aqui. Amém? Você é capaz de fazer isso nessa noite? Você pode dizer: eu estou alegre porque você está aqui. Agora é de verdade. Diga assim: eu estou alegre porque você está aqui. Amém. Agora dê um sorriso para essa pessoa e dê um abraço nela em nome de Jesus também. Fica um pouquinho abraçado com ela aí, com respeito, com carinho. Isso é uma alegria que nós devemos expressar. Amém. Você está mais alegre agora? Você pode expressar um pouco da sua alegria com seu irmão. Amém? Isso é saudável. O Senhor te chamou para ser alegre. A nossa alegria não está baseada em circunstâncias. Amém? Porque senão o Senhor Jesus teria mentido. Mas Ele afirmou de uma forma categórica que nós teríamos aflições. Ele não disse possivelmente você terá. Talvez tenha, ou quando tiver. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entendem isso? Como é necessário que a alegria ela regue a sua vida. Como é necessário que os problemas não possam ou não venham a suprimir, não oculte, não descarte aquilo que você tem que ter no Senhor. Seja alegre em nome de Jesus. Em todo momento seja alegre. Se você for estudar, e nós iremos reabrir ou inaugurar, se assim você preferir, o CTVN da NJ, que é o Centro Teológico Vinho Novo, e nós teremos a primeira cadeira, que é a história da igreja. E você vai ver que no passado tiveram irmãos que, quando houve a grande perseguição e foram capturados, estavam ali regozijados, estavam até disputando para ver quem seria morto primeiro, por amor a Deus. Vocês entenderam o nível da alegria que chegou no coração daquelas pessoas? Porque se eu perguntar aqui, quem quer ser morto? Ninguém vai querer ser. Quem quer ser morto agora? Eu não estou pronto ainda não, Jesus. Essa é a melhor desculpa que a gente dá, né? Eu não estou pronto, mas na verdade dentro da gente está: eu não quero ser morto, eu não quero morrer. Eu tenho medo da morte. Mas aqueles irmãos chegaram ao nível tal que aquela alegria dominou o seu coração. Que essa alegria que nossos irmãos no passado tiveram, baseados na palavra e no Senhor Jesus, possa também permear os nossos corações nessa noite. Nada pode frustrar a sua alegria. Amém? Você pode dizer amém? Nada pode parar a sua alegria. Pastor, sem dinheiro é difícil estar alegre, porque a gente é consumido por uma preocupação, a gente é consumido por coisas que acabam tirando a nossa alegria. Eu conheço pessoas ricas que estão se matando porque estão tristes.
O dinheiro ele traz momentos alegres. O dinheiro é necessário, mas o dinheiro não é a fonte da alegria. Você vai conversar com pessoas milionárias, bilionárias, que conquistaram tudo na vida, e você vai ver que muitas delas são depressivas, estão tristes, estão sem alegria. Então não é o dinheiro que traz alegria para você, é uma vida de paz com Deus, é uma convicção que o Senhor Jesus é tudo que você precisa ter, e o resto é acrescentado conforme a sua necessidade. Amém, irmão? E eu queria falar para vocês o que acontece com o corpo. Preste atenção, tá? O que acontece com o corpo quando nós estamos alegres? Porque é importante você entender que a alegria, além de muitas coisas, porque a Bíblia ela é, em muitos pontos, o remédio que nós precisamos para a nossa cura. A Bíblia, em muitos pontos, traz aquilo que nós precisamos para o nosso corpo e a nossa mente estar bem, estar saudável. Veja o que acontece com o corpo de uma forma biológica, científica falando. Quando estamos alegres, o corpo libera hormônios que promovem a sensação de bem-estar, como a endorfina, a dopamina e a serotonina. Além disso, o riso aumenta a frequência cardíaca, o que envia mais sangue e oxigênio para o cérebro. Os hormônios, quando nós estamos alegres, que são liberados, são a endorfina. A endorfina é um analgésico natural que ajuda a amenizar situações difíceis, como dor e estresse. Está estressado? Comece a sorrir, fique alegre, que o seu próprio corpo vai produzir de algum jeito esse hormônio que vai amenizar a sua dor, o seu estresse. O Senhor Jesus, ele deu a cura muitas vezes, e essa cura que ele deu, obviamente, na questão do corpo, já está em nós. Nós precisamos saber usar. Essa é a endorfina. A dopamina é um neurotransmissor que atua no sistema nervoso central e influencia o humor. Tá bipolar? Comece a se alegrar que passa a bipolaridade em nome de Jesus. Amém? Pode sorrir, irmão. Não é proibido sorrir não, viu? Começa a usar essa pregação agora na sua vida e começa a liberar hormônios em você que o Senhor já colocou dentro do seu sistema imunológico, nervoso, para que você possa começar a se sentir melhor em nome de Jesus. A dopamina faz isso. Tá estressado, tá de mau humor, começa a sorrir, começa a se alegrar que tudo muda em nome de Jesus. A serotonina, conhecida como hormônio da satisfação e do bem-estar, você consegue através desse hormônio se sentir bem. Todos esses hormônios são oriundos da alegria, de um momento alegre que você tem. Quais são os benefícios de uma pessoa que está alegre e começa a sorrir? Diminui a intensidade das emoções negativas, como a tristeza. Tem um relaxamento do corpo inteiro, alívio da tensão e do estresse, manutenção dos músculos relaxados por 45 minutos aproximadamente. Ele exercita o cérebro, traz sensação de clareza e calma. Algumas dessas atividades podem liberar a endorfina são rir com pessoas queridas, cantar, dançar, fazer atividade física, trabalhar em equipe e praticar hobbies. Observe que o nosso corpo ele já é dotado e capacitado para que a alegria venha dominar na sua vida. Observe que você tem uma máquina chamada corpo que o Senhor fez, e Ele fez de uma forma capacitada para que nos momentos difíceis que você tenha, você comece a usar a alegria que Deus te deu. E essa alegria muitas vezes vai ser a solução dos seus problemas. Amém? Regozijai-vos sempre. Se alegre sempre. Fique feliz em meio às
dificuldades sempre. Porque quando eu posso ficar feliz? Existem textos na palavra de Deus que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. No Senhor. O Senhor é a causa da nossa alegria. Então, quando nós estamos em momentos difíceis, em momentos apertados, em momentos complicados, quando nós lembramos de Deus, nós podemos aí sim ter a certeza que aquilo passará e que o Senhor, que é eterno, permanecerá nas nossas vidas. Nós podemos municiar a nossa mente com a certeza que nada que nós estamos passando supera aquilo que Deus é. Amém. Nada daquilo que nós estamos passando por dificuldade supera aquilo que o Senhor é. Então você pode, enfim, liberar alegria na sua vida. Você pode, enfim, se alegrar. Você pode, enfim, entender porque os irmãos naquela época primitiva tiveram tanta alegria até no momento da sua morte, porque a alegria não vinha dele, a alegria não vinha do cenário, a alegria vinha pela certeza de estar no Senhor. Então ele sabia que estar no Senhor, ele tinha essa convicção, iria trazer para ele um futuro eterno na presença do Pai. Estar no Senhor é a certeza que a cura que nós precisamos e não temos no momento, se é o caso, e isso nos consome e nos estressa, mas essa cura, por eu estar no Senhor, ela se torna possível de chegar na minha vida. A certeza de estar no Senhor é quando nós não vemos mais. A alegria de estar no Senhor nos traz a certeza de quando nós não vemos solução para um casamento, porque não há dinheiro que nós queremos ter para casar, mas esse dinheiro nós não temos, e ele vem a tirar a paz até de um casal. Mas você observa que o Senhor é aquele que é o dono do ouro e da prata e pode providenciar isso nas nossas vidas. Oh glória, está vendo aí? Glória a Deus. Então você começa a se alegrar porque você sabe: eu não tenho, mas Ele tem, então eu vou me alegrar. Eu não sei como fazer, mas Ele sabe, então eu vou descansar e vou me alegrar. Às vezes a gente passa por alguns irmãos, né? E é uma coisa boa, porque a gente passa e diz: a paz do Senhor, irmão, tá tudo bem? A paz do Senhor tá melhor do que eu mereço. E o sorriso de ponta a ponta. Amém? Às vezes está tudo errado. Está faltando comida em casa, a CELP cortou sua energia, está faltando dinheiro para a faculdade, você começa, não consegue comprar uma roupa nova, você anda com um sapato velho, é a mesma roupa, para cima e para baixo, mas o fato de você estar no Senhor, você sabe que aquilo não é para sempre, aquilo é um momento. E o que o Senhor, Ele toma conta das nossas vidas, e que no momento certo Ele irá dar tudo que você precisa, porque na sua palavra é garantida no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu sentirei falta. Amém, gente? Deus é aquele que providencia. Então você consegue se alegrar, e nós temos que colocar isso como um estilo de vida. Não dê o gosto de pessoas lhe verem tristes, não dê o gosto de pessoas olharem para você e lhe ver como se fosse um derrotado, um fracassado, porque você não é. Você tem um Pai, você já foi comprado, você já está municiado com a graça de Deus na sua vida. Então você não pode fazer isso ser tão pequeno ao ponto de você se deixar se abater. O choro pode até durar uma noite, um momento de tristeza pode durar até um certo período, mas certamente a alegria, ela virá e permanecerá pela manhã. Eu não estou dizendo que você não pode se entristecer, eu estou dizendo que isso não pode ser o norteador da sua vida. Eu estou dizendo que isso não pode conduzir as suas ações. Isso tem que ser uma exceção, e a alegria tem que ser uma regra nas nossas vidas. Amém?
Quantas vezes eu vim pregar no púlpito passando tanta dificuldade, irmão, que não dá para eu contar aqui. Quantas vezes eu vim pregar aqui na igreja com diversos problemas, mas eu estava aqui dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor faz, o Senhor é o Deus da minha vida. Eu não estava mentindo, eu só não estava deixando a tristeza ser maior do que o Deus que eu sirvo. O seu Deus é grandão, amém. O seu Deus é grande. O seu Deus lhe quer ver alegre. É por isso que nós temos que celebrar cada momento que nós temos. E você tem que aprender antes disso a gerar essa alegria na sua vida. Você tem que aprender a ser uma pessoa geracional. E é para isso que estou pregando nessa noite, porque eu sei que pessoas precisam utilizar isso a partir de agora. Você tem que aprender. Eu estou triste, eu estou cabisbaixo, eu não estou tudo bem, mas estava até hoje. Mas agora você está recebendo do Senhor uma ministração para não mais ficar dessa forma, e sim gerar a alegria que o Senhor quer na sua vida, amém? E uma das coisas que tem poder para mudar o seu humor, o seu estado, que tem poder para ativar, para gerar essa alegria, está escrito lá em Filipenses, no capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. O Deus de paz será convosco. Aí Paulo completa e diz: ó, muito me regozijei, muito me regozijei. Diga comigo: muito me no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Ou seja, Paulo não somente pregou e disse qual é o ponto que vai gerar uma alegria para você permanente, mas ele viveu a mesma coisa que ele tinha acabado de pregar. Ele está dizendo que a sua mente é a fonte principal para gerar essa alegria que você precisa. Muitas pessoas entram em depressão e dizem que depressão é aquilo que você fez no passado, não é assim? E ocupa o seu presente. E ansiedade é aquilo que vai acontecer, está ocupando o seu presente também. Mas Paulo está dizendo: olha, nem deixe a coisa passada ocupar o seu presente, porque você é nova criatura e as coisas passadas já passaram. E nem deixe as coisas da frente ocupar a sua mente, porque você não pode acrescentar um grão, um fio de cabelo à sua cabeça. A palavra diz para nós entregarmos toda a nossa ansiedade ao Senhor. Diz para nós entregarmos a nossa vida, confiarmos nele, e o mais ele fará, o mais ele irá acrescentar. Então o que Deus está dizendo é que a sua mente é o ponto que precisa ser transformado para que essa alegria possa vir habitar todos os dias em você. Então como é que você faz isso? Você pensa em coisas boas, você não pensa em coisas ruins. Você não pensa em desgraça, você pensa em solução. Você não pensa em morte, você pensa em vida. Você não pensa em coisas desonestas, mas você pensa em coisas honestas. Você não pensa em coisas que lhe dá ódio no seu coração. Você pensa em coisas que traz amor para o seu coração. Você não pensa em coisas que são de má fama. Você pensa em coisas que são de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Municie a sua mente em nome de Jesus nessa noite com coisas boas. Municie a sua mente com coisas boas. Municie a sua mente com atos proféticos bons para a sua vida, para a sua casa. Não pense naquela pessoa que lhe dá trabalho, dando trabalho. Pense nela já convertida na igreja, dando frutos para o reino. E profetize isso na sua vida.
Gente, nós temos a arma nas nossas mãos, e muitas vezes a gente deixa essa arma aí escapar. Nós temos um antídoto que nós precisamos, e muitas vezes a gente não utiliza ele para as nossas vidas. Aprenda a ser um ser geracional de alegria. Amém. Pregue comigo, diga para alguém do seu lado aí, agora com o dedo de profeta, em nome de Jesus. Vai, Bruno, se movimenta em nome de Jesus. Diga assim: nesta noite, você é um ser geracional de alegria. Amém. Glórias a Deus. Seja alegre. Oh, glória. Seja alegre. Seja alegre. Você consegue ficar alegre mais ainda nesse momento? Amém. Pense em coisas boas. Uma coisa que eu faço com amor, né, filha? A gente tá lá, aí eu começo a pensar no futuro, em coisas boas, né? Vamos fazer, a gente não tem R$1, gente. Glórias a Deus, mas eu voltei em nome de Jesus, né? Para o que a gente quer não tem, mas a gente fica pensando, rapaz, quando a gente comprar aquilo, quando a gente fizer aquilo outro, eu digo, olha, vai ter uma chácara, a gente vai estar tomando chá, chuva caindo, aquelas portas de vida, a gente lá, tomando chá e observando tudo, e aquilo vai gerando uma alegria, irmão, dentro do meu coração. Já experimentou fazer isso? O que é que você quer mais na sua vida? Começa a mentalizar isso. Senhor Jesus, em teu nome, se for para o benefício do reino, me dá isso, Jesus. Vê que coisa linda vai acontecer. Eu já pensei em ter dinheiro para dar para todo mundo, irmão. Aí eu acho que eu vou ficar liso, né não? Porque se eu tiver ideia, não vai sobrar nada para mim. Mas isso são coisas que nos trazem alegria. Eu não sei o que traz alegria no seu coração. Eu sei que você tem que enfatizar mais as coisas boas do que as coisas ruins. Eu sei que você tem que sorrir mais do que ficar triste demais. A gente evidencia muito os problemas. A gente evidencia muito. E o Senhor vem dizer: pense em coisas que lhe trazem a esperança. Pense em coisas honestas. Pense em coisas de boa fama. Pense em coisas que lhe dão paz. E você vai ver que você vai começar a sorrir. Vai começar a melhorar seu dia. Aqueles hormônios que já estão no seu corpo vão ser liberados. E toda aquela tristeza que você tinha vai passar. E o seu dia vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Aprenda a gerar. Ser um ser geracional de alegria na sua própria vida, em nome de Jesus. Devemos também, queridos, evidenciar esses momentos alegres. Devemos demonstrar essa alegria nas nossas conquistas. Sejam elas pequenas ou grandes, não importam, são conquistas todos os dias. Todos os dias você tem conquistas, amém? Você ainda não aprendeu a ver, mas você tem conquista. Lá em casa nós celebramos uma nota boa dos meus filhos. A gente celebra, a gente vai comer uma coxinha de R$1, mas a gente vai. A gente toma um refrigerante, a gente vai para um shopping, mas a gente celebra. Nós colocamos lá em casa uma frase que nós usamos de quase toda semana. A gente se junta e a gente grita assim: nós somos a família feliz. Está vendo? Não tem boquinha para o inimigo não. Eu estou pisando na cabeça dele em nome de Jesus. Pode estar ruim o que for, mas nós somos a família feliz. Podemos estar sem dinheiro, mas somos a família feliz. Eu não quero saber. E logo a felicidade vem, logo vem com a felicidade a solução dos problemas, amém? Então lá na minha casa eu adoto isso. Eu falo, nós somos a família feliz.
com os meninos, a gente se abraça e pula e tá no shopping, eu não quero saber, tá na rua, eu não quero saber, não é? Qualquer lugar eu faço. Experimente profetizar na sua vida isso. Seja feliz em nome de Jesus, amém? Então comemore esses momentos pequenos, gente. Comemore suas vitórias. Comemore porque você acordou e o Senhor deu mais um dia de chance para você acertar. Agradeça ao Senhor com um coração alegre e humilde, um coração piedoso. Agradeça porque você está respirando. Agradeça porque você vem para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. A igreja pode dizer: alegrei-me quando me disseram. Amém. Você se alegra quando você pensa em vir? Amém. Eu hoje estava preparando a palavra, eu lembrei, obviamente, que eu vinha para cá, e quando eu lembrei, as lágrimas vieram aos olhos, querido. E o meu quarto foi inundado ali de uma presença maravilhosa. Então eu fiquei alegre por poder estar com o Senhor Jesus na igreja do Senhor, juntos em mais uma oportunidade para glorificar o nome dEle. Nós temos que nos alegrar, celebrar esses momentos pequenos. Compre algo para celebrar, compre uma pizza. Eu sei que eu estou dando uma certa abertura na palavra, mas é porque isso vai ajudar você a ser mais feliz. Celebre, não deixe passar os momentos de conquistas batidos. Sabe por quê? Porque as derrotas você evidencia desse tamanho. Você passa 1, 2, 3 semanas falando de tudo que deu errado. Começa a passar 1, 2, 3 semanas dizendo tudo que deu certo e celebrando. Eu ainda estou celebrando a minha OAB. Ah, pastor, tá bem. Olha, foi a minha conquista e da minha família. Eu vou celebrar até eu cansar. E eu não me cansei ainda. Amém. Cada um sabe o tamanho que tem. Cada um sabe o tamanho da sua conquista. E eu vou celebrar até eu me cansar. E eu não me cansei ainda. Eu não sei as conquistas que você teve na sua vida. Eu sei que você tem que começar a partir de hoje a celebrar todas elas. A sair para jantar, a comprar algo, a marcar aquele momento como importante. Sabe? Porque o dinheiro vai ficar todinho aqui. A gente não vai levar nada para lugar nenhum. Então vamos aproveitar e celebrar da forma que nós podemos, em nome de Jesus. Evidencie cada momento alegre. O Senhor Jesus, Ele se alegrou. Veja em Lucas capítulo 10, versículo 21, gente. Abra aí rapidinho sua Bíblia. Lucas 10, 21. Temos uma figura de Deus carrancuda às vezes. Temos uma figura de Deus que não sorri, que só faz julgar, julgar, julgar. E não é assim. O Senhor teve emoções, o Senhor chorou, mas o Senhor também se alegrou. E a palavra vai dizer: naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém? E naquela mesma hora Jesus se alegrou. Ele celebrou aquele momento dele. Aquilo para ele era importante, para outros não era nada, passava batido, mas para ele aquele momento era um momento de celebração. A pastora Breca já pregou isso aqui na igreja, e me vem nesse ponto para que nós possamos nos regozijar em cada momento, e isso cabe à celebração das suas vitórias, sejam pequenas ou grandes. Amém? Você vai celebrar a partir de hoje. Você vai celebrar de uma forma que realmente você sinta que está celebrando aquela sua conquista. Amém? Glórias a Deus. Queridos, eu quero terminar essa pregação agora de coisas também que nos tiram a alegria.
Porque a sua alegria, ela tem que ser guardada, ela tem que ser protegida. Por isso você tem que escolher coisas que edificam, que animam. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5:22: abstendo-vos de toda a aparência do mal. Combata o negativismo, se afastando de pessoas negativas. É difícil? Às vezes é. Não é impossível. Porque a pessoa negativa, ela vai fazer você ficar negativo também. Vai fazer você ficar cabisbaixo também. Você precisa de pessoas positivas que sirvam ao Senhor e que vão te trazer à memória as coisas boas que diz a palavra. Amém, gente? Se junte com aqueles que trazem esperança e alegria no Senhor para a sua vida. É necessário que haja um filtro. Você é fruto do meio que você vive. Entenda isso de uma vez por todas. Você reproduz o meio que você vive. Você fala aquilo que o meio que você vive fala. Você age de acordo com o meio que você vive age. Você só tem uma vida, e essa vida é o bem mais precioso que você tem. Você não tem outra vida para viver. Eu estou falando com alguns casais e eu estou dizendo assim: você está investindo o seu bem mais precioso nesta pessoa. E digo para outro: você está investindo o seu bem mais precioso nessa pessoa. Você tem 1 bilhão de escolhas, está dizendo não para todas as outras em prol dessa. Então escolha bem, para viver bem. Amém? Devemos escolher bem com quem nós andamos, para que a nossa alegria não seja minada, não seja atacada. Muitas vezes nós queremos ser bons demais com os outros e esquecemos de nós mesmos. Quem se identifica com isso? Amém? Muitas vezes você não sabe dizer não para ninguém, e esse sim permissivo, acaba lhe afundando junto com aquela pessoa que é negativa em tudo. Você não precisa estar perto de pessoas negativas. Você precisa estar perto de pessoas que amam a Cristo com todo o coração, porque elas vão fazer a sua vida melhor, mais alegre. Amém, gente? Não precisa sofrer. O sofrimento é uma exceção. Existe? Existe. O Senhor disse que nós teríamos pobres toda a vida para dar esmolas, quando incitaram ele a vender um perfume que ele tinha ganho para fazer dinheiro. Ele disse: os pobres vocês terão com vocês toda a vida. Bem assim são as pessoas negativas. Somos cercados todos os dias, e nós temos que aprender a selecionar aqueles que nos fazem bem, para que a alegria possa permanecer em nós. Amém? Eu sei que às vezes isso passa por um campo de filtro que acaba nos deixando incomodados, mas se você ama a sua vida, você vai aplicar isso na sua vida. Se você quer estar alegre no Senhor, você terá que renunciar a algumas coisas para que essa alegria permaneça, e entre essas coisas passa-se amizade. É assim que funciona a vida. Fique em pé em nome de Jesus. Que essa oração, que essa pregação, essa ministração, ela possa permear o seu coração. Que a alegria, ela fique no seu coração em nome de Jesus. E você quer saber qual é a melhor alegria? Se você me perguntar, quando eu me converti, eu não precisei levantar a mão dentro de uma igreja e nem vir à frente, até porque eu era muito tímido. E olha o que Jesus fez comigo. Eu não precisei aparecer, mas o Senhor me salvou pela sua maravilhosa graça, e eu pude experimentar que Deus é bom. Eu pude experimentar não porque os outros falavam, mas porque eu passei a ter experiências com o próprio Deus. Então, quando o Senhor diz regozijai-vos sempre, Ele está dizendo que a alegria
para que esse regozijo ele permaneça na sua vida, ela é única e exclusivamente dada por Deus. Ele é a alegria permanente, Ele é a alegria verdadeira, Ele é a alegria que dura de eternidade a eternidade. Ele é a alegria que a nossa alma anseia todos os dias. Ele é a alegria que o nosso coração tem sede. Ele é a alegria que você precisa para começar um novo caminho. E nesta noite, se você estiver disposta, você pode fazer até o que eu não fiz. Você pode ser mais corajoso do que eu, mais corajosa do que eu. Pode vir à frente e pode se entregar para essa alegria verdadeira que se chama Jesus. Enquanto está sendo louvado, você pode sentir a presença de Deus e você pode ser comovido pelo poder do Espírito Santo a vir aqui na frente. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade
Declare. És fiel em todo tempo. Oh Senhor Jesus, Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Eu não sei se tem alguém para o Senhor Jesus. Amém. Nós às vezes perguntamos a você, não é para insistir, é para ajudar. Se você quiser vir à frente, você pode vir à frente para a gente orar por você. Amém. É o melhor passo que você pode dar nessa noite. É o passo que vai dar a maior alegria no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém, gente.
Jesus, diga: Senhor Jesus, hoje eu entrego, diga: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa meus pecados, minhas falhas, e que Teu Espírito habite em mim e traga paz hoje e sempre. Amém, amém, amém. Amém, igreja. Ei! Todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, Eu cantarei tua bondade de Deus. és fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite, Pai, maravilhosa. Te agradecemos pela tua presença, a presença do teu Espírito, que mais uma vez operou o milagre nesta noite. Nós agradecemos, Pai, por tua doce voz, porque o Senhor operou nos nossos corações e nós queremos estar alegres em Ti, independente das circunstâncias. O Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Nós queremos nos alegrar sempre em Ti, que nós possamos nos regozijar sempre nos bons e maus momentos, porque é o Senhor que permanece para sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, hoje e para sempre. A igreja alegre